Bom, pessoal, para que Édipo criasse consciência, houvesse a criação da consciência por parte de Édipo, tá? Ele paga um preço. E isso envolve assumir a responsabilidade sobre seus atos. Aqui a gente vai relacionar a questão do Édipo com o processo terapêutico, tá? E assumir a responsabilidade sobre seus atos e, com isso, aceitar sofrer as consequências, tá? Para que isso aconteça, a primeira coisa que Édipo fez foi a extinção voluntária da visão, tá? Ou seja, voluntariamente ele não foi obrigado. Ele fechou seus olhos para fora. Para quê? Para voltar-se para si mesmo, para voltar-se para dentro. Tá? Esse foi o principal preço que Édipo pagou. Isso exigiu uma determinação dele, voltar-se para si mesmo. Tá? E ele vazou os olhos. Claro que você não vai fazer isso de forma literal, mas você vai voltar-se para dentro de você mesmo, procurar se entender, seus pensamentos, seus sonhos, tá? Isso você vai no processo terapêutico, ok? Depois disso, ele, claro, quando isso é feito, essa questão de voltar-se para dentro de si mesmo, fica mais fácil assumir a responsabilidade sobre seus atos, tá? Em vez de estar atribuindo tudo que acontece na sua vida, A, B e C, você vai começar a ver o seu papel dentro lá da sua vida. O que você está fazendo na sua vida? Tá? Se está acontecendo tal coisa e é A, B e C que está responsável, e você nisso? Tá? Outro aspecto diz Édipo ele foi exilado do seu reino anterior, ou seja, de Tebas. Ele foi expulso de Tebas. Tá? Isso significa, lá em Édipo, que ele teve perda de elementos masculinos. Tudo aquilo que sustentava ele, o trono, o poder, a hereditariedade, o patriarcado, o tradicionalismo, tudo isso ele perdeu. Tá? E muitas vezes, né, quando a pessoa está num processo terapêutico, num processo de evolução da consciência, ela vai funcionar nela dessa mesma forma. É como se ela tivesse um senso de abandono, tá? Ela fosse abandonada. Porque a maioria dos valores em que ela acreditava, a maioria dos valores que sustentavam as escolhas dela, não servem mais para nada. Ela perdeu os elementos. Por quê? Porque ela alcançou um novo padrão de consciência. Então, tudo que ela acreditava, às vezes, o seu lugar na família, às vezes de ser o coitadinho, ela vai se ver de uma forma diferente. Tá? Então, quando ela se vê de forma diferente, ela é como se fosse exilada. Ela saiu do lugar onde ela reinava, né, que era o papel dela, e ela vai ter que se posicionar num novo lugar. Tá? E às vezes ela pode até se sentir sozinha, sem nenhum parâmetro aí que oriente a vida dela. Tá? Por isso que é importante continuar no processo terapêutico, mesmo que você tenha os ganhos iniciais. Tá? Uma coisa que eu destaco aqui é que os elementos masculinos são hostis a qualquer mudança de consciência.
Outra observação, quando eu falo aqui masculino e feminino, eu estou me referindo mais à questão inconsciente, tá, pessoal? Não estou me referindo a homem e mulher, que é o que eu falei no começo lá do curso. Então, os elementos masculinos lá, do inconsciente, né? Inconsciente masculino, ele são muitos apegados ao tradicionalismo, tá? Aos rituais, que já acontecia daquela mesma forma, então vamos permanecer assim. Então eles são hostis, muitas vezes, a qualquer tipo de mudança, principalmente de consciência. Então eles vão querer, no processo terapêutico, te colocar no lugar que você estava no começo. Só que você já está em outro lugar. E vai, de pessoa para pessoa, como é que ela vai reagir a isso. Tá? Bom, Édipo é então enterrado nos arredores de Atenas, com o objetivo de que haja o florescimento da cidade. Tá? Quando alguém alcança um grau de consciência, ou seja, quando eu falo em grau de consciência, significa ele trouxe elementos do inconsciente para o consciente e assimilou esses elementos, tá? Quanto mais ele faz isso, maior o seu grau de consciência. Ele vai começar a compreender melhor os outros seres humanos. E vai se relacionar melhor com os outros seres humanos. Vai fazer com que os seres humanos se tornem melhores. Tá? Vai partir de você, do indivíduo, para o grupo. Tá? Isso na psicologia analítica. Então, Édipo, ele se deu, tá? Deu a sua vida para o florescimento da cidade. Ele se deu para o coletivo. Ok? O próximo ponto. Quando Édipo ele descobriu que ele era o culpado por tudo que estava acontecendo em Tebas, ele experimentou sobre si muita culpa coletiva. Então todos atribuíram a culpa de tudo que estava acontecendo de ruim nele. Né? Atribuíram a culpa a ele. Né? Isso é culpa de Édipo. Só que, num processo terapêutico, você tem que separar a culpa coletiva da culpa individual. Tá? Você é responsável pela sua culpa individual. Por quê? Ela é ocasionada através dos seus atos individuais. Então, tudo que você fez de errado vai nos seus atos, né, individuais, pode proporcionar uma culpa individual, e essa culpa é que você é responsável. Você não deve se responsabilizar com a culpa coletiva, com a culpa que os outros colocaram em você, com o que os outros fizeram. Então, muitas vezes as pessoas ficam em algumas terapias que ela não consegue evoluir. Então ela fica sempre, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu irmão era assim, minha família é assim, mas e ela? Ela não é culpada da família onde nasceu, ela não é culpada pelo pai que teve ou pela mãe que teve. Tá? Os pais e as mães, as outras pessoas, pessoal, com relação a gente, eles elaboraram uma resposta. É como se fosse o seguinte: você está lá com o seu trabalho, o seu carro está estacionado, alguém vem, vamos simplificar, você está no seu trabalho, vem alguém e diz, olha, chegou uma conta aqui, significa 50 mil, dizem que você bateu o carro, você bateu num carro importado, e chegou a conta no seu nome de 50 mil. Então a pessoa pode dizer, eita, foi mesmo, eu bati no carro quando eu estava vindo para o trabalho,
A pessoa pode reconhecer o erro, pode dizer, olha, eu não sei nem o que é isso. Vou atrás de advogado, vou atrás dos meus direitos. Isso eu não reconheço. Ele pode assumir, pode não reconhecer, ou pode fugir, né? Dizer, olha, eu vou fugir e não sei nem o que é isso. Então, essas são 3 demandas para as coisas da vida. Então, quando você surgiu, né, o seu relacionamento dos seus pais com você, com sua família, eles tiveram que responder de uma forma. Foi a forma que eles encontraram para você ver ao mundo. E para você pode não ter sido a melhor forma, mas para eles foi o que deu para fazer. Então alguns fogem, outros são carinhosos com seus filhos, outros são violentos com seus filhos, tá? Então você tem que se separar, é até um curso que eu vou fazer depois, vou adicionar aqui. Você tem que se separar dos seus pais, das culpas de tudo que eles fizeram. Você é responsável pelos seus atos, não pelos atos das outras pessoas. Ok?